Irmãos e irmãs, para a meditação nesta manhã da palavra do nosso Deus, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1 aos Coríntios, nós vamos ler a partir do versículo 26 até o 31. Eu farei a leitura na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Está sendo projetado também, mas os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, e nós vamos meditando esse texto, no qual o apóstolo Paulo escreve essas palavras para nós nessa manhã. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Eu vou repetir o verso 31. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Amém? Irmãos e irmãs, não é sobre o que você é sobre o que Deus faz. E talvez você pense assim, né? E se orgulhe de muitas coisas, chegando até o dia de hoje, com o que você realizou, escolheu e de fato é, né? O que somos, o que nos tornamos. Mas o fato é que nós vivemos hoje num mundo que as pessoas nos medem pelo currículo. As pessoas muitas vezes nos medem pelo recurso que temos, pelo dinheiro, por aquilo que temos ou não temos, né? Por aquilo que tem ou por aquilo que falta, pela aparência. Esse mundo nos mede pelos seguidores, pelas pessoas que seguimos, ou por aqueles, né, que sentem que são seguidos por alguém, né? Hoje no Instagram tem isso, né? Tantas pessoas te seguem, né? Eu já vi isso lá. Você segue tantas pessoas. E sem perceber, essa lógica entra no nosso coração. Essa lógica do mundo entra no nosso coração. E muitas vezes nós começamos a pensar assim: eu não sou inteligente o bastante. Eu não tenho experiência o bastante. Eu não tenho uma família importante. Eu não tenho uma condição que favoreça eu fazer isso ou aquilo. Eu já errei demais. Deus não tem mais jeito. Acho que nem Deus consegue me resolver as minhas questões. E eu queria dizer para você, meu irmão e irmã, hoje, que você que está ouvindo essa mensagem, esse texto que foi lido,
O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade, que conhecia bem essa pressão. Corinto havia sido reconstruída como uma colônia nessa época, e era uma cidade muito movimentada. Havia muita gente de diversos estratos sociais daquela sociedade. Pessoas humildes, no que diz respeito a recursos. Haviam pessoas sábias, com uma cultura gigantesca, porque eram pessoas que viajavam e traziam muito conhecimento. Tinham pessoas de várias origens, várias histórias diferentes, habilidades, pessoas com, pessoas sem habilidade nenhuma. Pessoas de todo tipo de habilidade ou falta de habilidade que você possa imaginar. E essa pressão, essa lógica do mundo já existia naquele tempo. Essa pressão e essa lógica desse mundo que fica comparando, né? Que fica nos oprimindo, nos ditando, ou formando um orgulho em nós de saber ou não, né? Isso não é novo. Essa lógica tinha entrado na igreja, e essa lógica tem entrado nas igrejas, nas nossas vidas, nas comunidades. Essa lógica de comparações e disputas ainda está aí muito real nas nossas relações, na nossa comunidade. Isso sutilmente tenta entrar dentro da nossa comunhão. Isso sutilmente entra nos grupos. Essas disputas, essas comparações entram em nosso meio, na relação até em casa, entre cônjuge, entre os irmãos, os filhos, né? O mais novo, o mais velho. Esse cenário que Paulo, ele olha, e ele diz para essa comunidade, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, nesse momento do texto, no final do texto, é necessário a gente ver isso aqui, ó. Lembre-se de quem vocês eram quando Deus os chamou. Paulo está nos chamando a atenção no início, aqui do texto, lá no finalzinho da carta. Olha, de tudo que eu falei, se lembrem de uma coisa. Se lembrem de quando vocês eram, quando Deus chamou vocês. Porque o Evangelho, meus irmãos, começa quando entendemos que não é a nossa força que nos torna digno de Deus. Não é a nossa capacidade que nos torna dignos de Deus. Não é o que estamos fazendo ou não que nos torna dignos de Deus. O que façamos ou o que deixamos de fazer. Não é isso. Não foi essa lógica. Foi a graça de Deus que nos alcançou para nos transformar dia após dia. Então não é sobre o que a gente é sobre o que o Deus faz em nós. É sobre o que Deus faz. É sobre o que Deus está fazendo na tua vida, na tua família, na tua história. Na história da nossa igreja. Na história desse mundo. Tem gente que acha que Deus não está movendo, né, as peças. Tem gente que acha que está dono do tabuleiro, né, que está movendo as peças do mundo. Engano. Porque Deus assiste tudo e é pela graça que nós estamos aqui. Deus não escolhe como o mundo escolhe, meu irmão e irmã. A primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente ouve as palavras de Paulo, que Paulo quer nos mostrar nessa manhã é isso. Deus não escolhe como o mundo escolhe. Veja aí no verso 26. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. É interessante aqui que Paulo ele é bem honesto. Ele não está dizendo para os cristãos de Corinto, né? Ele não diz que os cristãos de Corinto eram os mais preparados, os mais influentes, os mais respeitados. Ele diz o seguinte, olha, humanamente falando, vocês não eram isso que vocês pensam. Eu não sei o que você está pensando hoje aqui, tá? Mas você não é isso aí que você acha que é. Você não é o teu crachá, você não é a tua carreira, você não é o salvador da tua família.
Eu, como pastor aqui, não sou salvador da igreja. Você não é o que você está pensando. Pense muito bem no dia que a graça te alcançou. Quando Deus te chamou. Essa é a beleza do Evangelho. O mundo escolhe aquilo, os ideais e as pessoas, pelo que se aparenta, né? Pelo que se apresenta. Deus olha o coração. Deus olha o coração. O mundo pergunta: o que essa pessoa pode me oferecer? Deus pergunta: o que minha graça pode fazer nessa pessoa? O que minha graça pode aperfeiçoar nessa pessoa? Talvez você tenha chegado hoje se sentindo pequeno, pequena, olhando para a sua história e vendo só limitações na sua vida. Talvez você compare a sua vida com a dos outros e pense que eles têm mais dons do que você, mais oportunidades do que você, mais força do que você. Mas queria dizer para você que o apóstolo Paulo nos diz hoje, por meio dessa carta aos Coríntios, e para nós que é muito atual, que Deus, Ele quer lembrar de você uma coisa: o chamado de Deus não começa no que você tem, no que você possui aí. Começa no que Deus é, na sua vida, na sua história. Começa quando você começa a reconhecer o que Deus faz através de você, e na tua vida, e na tua história. Começa quando a igreja percebe que não é o fato dela dirigir os seus passos, mas no que Deus dirige e faz da igreja, a sua vontade, quando Ele quer. E não quando nós achamos que é o certo, né? Que é o correto, aos nossos olhos. Portanto, meus irmãos e irmãs, não espere ficar perfeito, perfeita para se colocar nas mãos de Deus. Não. Não espere para ficar perfeito, perfeita. Deus não procura pessoas que se acham prontas. Deus não busca e não procura pessoas que se acham prontas. Ele busca corações disponíveis. Será que hoje temos corações disponíveis para nosso Deus? Para Ele habitar? Será que existem ainda corações hoje disponíveis de jovens, de adolescentes que queiram servir a Deus? Como no passado? Será que existem corações disponíveis de anciãos, pessoas que estão fracas nos seus corpos físicos? Como Abraão, que estava disposto, com Sara aos 100 anos, de ter um filho? Deus transforma a fraqueza em lugar de graça. Veja aí verso 27. Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Deus escolhe aquilo, meu irmão e irmã, que a gente acha que é loucura. Talvez você fique pensando, é loucura que você está fazendo. Deus escolheu isso. É loucura como você está vivendo. Deus escolheu esse caminho. É loucura você escolher isso. É isso que Deus colocou como disposição, disponível para que escolhamos. Deus escolheu o que o mundo acha loucura e o que o mundo acha fraco, sem importância e desprezível. Todas essas qualidades. Eu vou repetir. Deus escolhe o que é loucura, o que o mundo acha fraco, sem importância e o que é desprezível. Como estão os seus parâmetros? Você é forte ou é fraco? Como você se reconhece? Essas palavras parecem duras, né, meus irmãos? Mas elas carregam esperança. Paulo não está aqui nos humilhando. Ele está nos dando esperança, esperança. Paulo não está dizendo que Deus gosta de ver pessoas fracas e diminuídas, não é isso.
Ele está dizendo que Deus não depende das credenciais que esse mundo exige de nós. Ele está dizendo que na dinâmica do reino de Deus, não é assim que Deus nos vê e trata conosco. Deus escolhe o fraco para mostrar que o poder é dele. Pense em Davi, o rei Davi. Pense em Moisés. Pense no apóstolo Pedro. Moisés tinha dificuldade de falar, lembram-se? Deus o chamou para liderar o povo, libertar o povo. E o que ele disse? Primeira coisa, Senhor, eu não sei falar. E ele insistiu nisso, eu não sei falar. E talvez você fala, Senhor, por que não me escolhe? Porque eu falo bem. Vai escolher esse que não sabe falar? E ainda tem que ter um irmão para falar por ele, né? Toda vez que Moisés ia falar com o faraó, quem que falava? Arão, seu irmão, não é? Pense em Davi. Era o filho que nem tinha sido chamado para a reunião da família. O profeta vai lá, ungir o rei de Israel. E os bonitões estão todo mundo, está todo lá dentro de casa, né? Os bonitão, os orgulhosos, todos lá. O horário está trabalhando, eles estavam dentro de casa, com o pai, esperando o profeta vir escolher quem seria o próximo rei de Israel. E o profeta, Senhor, deve ser esse que é muito bonito. E Deus, não é. Deve ser esse aqui, porque esse aqui tem qualidades, olha só. Olha a postura. Tem jeito de rei. Deve ter uma coluna ereta, né? Eu fico pensando, ele analisando, né? O profeta, analisando as questões externas. Não. Tem esse aqui, ele tem presença. Ele tem presença. Deve ser esse. O Senhor, não. O profeta, ô Gessé, tem outro filho aí? Porque Deus está falando que não é nenhum desses. E o pai lembrou que tinha um ruivinho, sabe, meio que ninguém dava muita importância, cuidando do rebanho. Pense em Pedro. Apóstolo Pedro, um pescador impulsivo, que muitas vezes falava antes de pensar. Senhor, não te negarei. Senhor, todos aqui podem te negar, mas eu não te negarei. E Pedro, sabemos que 3 vezes negou Jesus. Deus escolhe pessoas fracas, imperfeitas, que o mundo despreza. Para quem se sente inferior hoje, Deus diz, olha, não se esconda. Não se esconda. A fraqueza não é o fim da sua história. Apóstolo Paulo chegou a dizer que, olha, é na fraqueza que Deus aperfeiçoa. É quando estou fraco é que sou forte. Não se esconda, a sua fraqueza não é o fim da história. Ela é o início, é o reconhecimento do poder que pode agir de Deus em você, na tua vida, na tua família, na tua história, na nossa igreja. Mas para quem se acha superior, Deus diz também uma coisa: não se orgulhe. Não se orgulhe como esse mundo. Porque tudo que você tem, e o que você está fazendo e tem e possui, é dom. É um gift, né? É um dom. É dele também. A graça cura tanto a vergonha quanto a arrogância, meus irmãos e irmãs. Quando nós lemos esse texto do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está tratando com todos nós. É certo que em algumas áreas da nossa vida nós somos arrogantes. E Deus precisa converter essa área na tua vida, no teu coração. Reconheça que em muitas áreas da sua vida você tem orgulho deste mundo, que tem impedido de você fluir mais em Deus, na graça. E de ser mais verdadeiro, ser autêntico, ser quem Deus te chamou para ser, que é filho e filha dele. Quem você está tentando provar ser? Para quem? Para quem? Que você é melhor? Para Deus?
Deus opera o seu poder na sua fraqueza. Tem lugar para Ele operar aí? Será que tem espaço para você deixar para Ele? Não há lugar para o orgulho e para Deus ao mesmo tempo. Num trono não há lugar para um rei e um outro. Servir dois senhores não é possível. Servir dois senhores não é possível. O que governa a tua vida? É Deus ou é o teu orgulho? A graça cura tanto a vergonha do fraco quanto a arrogância do forte. Ela tira de nós a necessidade de aprovar que somos melhores. Ela tira também a mentira de que não servimos para nada, porque isso não é verdade. Todos nós aqui servimos. Todos nós aqui, não há justificativa. Por isso Paulo afirma, Deus fez isso para que ninguém se orgulhe diante dele. É isso que está escrito aí, meu irmão, leia aí. A Deus fez isso para que ninguém se orgulhe diante dele. A cruz de Cristo nos deixa, todos nós, no mesmo lugar. A cruz de Cristo é o que nos nivela. Todos nós somos chamados aos pés da cruz. Todos nós. Todos, sem exceção. Todos são chamados a se colocarem aos pés da cruz de Jesus Cristo, reconhecendo que somos necessitados de misericórdia. Todos nós necessitamos de misericórdia. Deus transforma a fraqueza em lugar de graça. Se você se sente fraco hoje, perceba a oportunidade que Deus está te dando de poder de você deixar Ele entrar na tua vida. De você dar esse passo de fé, de confiar que Ele pode operar na tua vida, assim como você está, como você é, com tudo que Deus te deu, com essas capacidades você acha que não dá para fazer nada. Se coloque aos pés da cruz. Por fim, quando você estiver aos pés da cruz, olhe para Cristo. Olhe para a cruz vazia. Porque se a cruz está vazia, é porque agora Ele está caminhando com você. Ele desceu daquela cruz, Ele te salvou, e Ele desceu daquela cruz, e hoje caminha com você para te levar até o Pai. Em Cristo nós recebemos o que não poderíamos conquistar, meus irmãos. Aí no final, verso 30 a 31. Porém vocês, pela graça de Deus, são unidos com Cristo Jesus. Vocês são unidos com Cristo Jesus. Isso não é obra de Paulo, não é obra da igreja nossa, é obra de Cristo. É Cristo que nos une, pela graça. Aqui é o centro da mensagem. Paulo não termina falando sobre a nossa fraqueza. Ele termina falando sobre Jesus. Porque de fato o que precisa nascer em você é Jesus. O que precisa crescer em você é Jesus. Porque de fato o que precisa estar em você é mais Jesus do que você mesmo. Ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança está em descobrir que Jesus é suficiente. A nossa paz, meu irmão, preste atenção nisso. A sua paz só vai chegar quando você sentir que Cristo é suficiente para você. O dia que você achar que o teu trabalho, você precisa do teu trabalho, que você precisa do teu filho, que você precisa do teu esposo, da tua esposa, que você precisa de tal situação, que você precisa que o país esteja indo para uma direção, então Cristo não é suficiente para você. Se você depender de todos esses fatores, desses parâmetros, então Cristo não é suficiente para você. Se você está preocupado com o teu futuro, o futuro dos teus filhos, então Cristo não é suficiente para você. Portanto, você não terá paz. Quer experimentar paz?
Deixa Cristo ser suficiente para você. Deixa Cristo unir você a Deus. Deixa Cristo resolver os seus problemas. Deixa Cristo dar solução na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta. Quer ter paz? Deixa Cristo habitar em você. Tomar conta de você. Paulo diz que Jesus se tornou para nós a sabedoria de Deus. Quer ser sábio nos dias de hoje? Deixa Jesus tomar as decisões por você. Para saber, você tem que ler a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, você não descobrirá isso. Não adianta eu, pastor Guilherme e outros irmãos virem pregarem milhares de sermões aqui, se você não parar e não experimentar a palavra de Deus, que é o verbo encarnado de Deus na tua vida, de forma que ele habite em você, não adianta. Você não experimentará a paz. Paulo diz que Jesus tornou sabedoria. Então, quando não soubermos para onde ir, Cristo é a nossa sabedoria. Quando a culpa disser, você não merece, Jesus vai dizer assim, você foi recebido pela graça. Calma, filho, deixa eu te conduzir. Quando você achar que está no controle, ouça a voz de Cristo, filho, deixe que eu conduza a situação. Quando a culpa vier, não ouça a voz de Satanás, ouça a voz de Cristo. Jesus diz, nós somos libertados do pecado, pela graça. E quando um pecado parece grande demais, Jesus continua sendo poderoso para libertar, não se esqueça disso. Ele diz que somos separados para pertencer a Deus. Nós não somos acidente, nós não somos descartáveis, nós não somos definidos pelo capítulo da nossa história, nós pertencemos a Jesus. E aí por fim, o último versículo. Você quer se orgulhar? Você quer se orgulhar? Porque o orgulho de cristão é diferente, tá? Do orgulho do mundo. Não é assim, olha como eu sou forte. Quando você quiser se orgulhar, dê testemunho para alguém ao seu lado e diz, olha o que o Senhor fez na minha vida. Olha o que o Senhor fez na minha família. Olha o que o Senhor fez no meu trabalho. Olha o propósito que Deus deu nisso que eu nem acreditava que fosse possível. Não diga isso. Eu consegui sozinho. Não diga isso. Eu fiz sozinho. Mas quando tiver orgulho cristão, diga isso. A graça de Deus me sustentou. A graça de Deus me sustentou. Orgulhe-se daquilo que o Senhor faz, que Deus faz. E diga, eu sou alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Então, quem quiser se orgulhar, se orgulhe do que o Senhor faz. Amém? Que Deus os abençoe.